Olá, começa agora o Miscelânea ao vivo. Hoje vamos responder todas as dúvidas sobre os direitos e deveres dos estagiários. E esse assunto não é só interessante para nós alunos, é também para os empregadores. É verdade, Rebeca. E hoje no programa, além das dicas de moda que a gente sempre tem aqui, nós vamos falar sobre a atuação do profissional formado em design de moda. E ainda temos o quadro Receitas do Chefe. Hoje o programa está recheado de informações e está só começando, fique com a gente. Que Hollywood é a capital mundial do cinema, todo mundo sabe. Mas você conhece os motivos que atraíram os produtores de cinema para esse distrito? Bom, os primeiros produtores da indústria do cinema que foram para Hollywood se atraíram por dois motivos principais: o clima californiano e a distância de Nova York. Como as tramas eram gravadas a céu aberto naquela época, usando iluminação natural, o distrito era perfeito, já que ali o sol brilhava o ano todo e o índice de chuvas era baixíssimo. O segundo motivo se dá pelo fato de cineastas e produtores tentarem fugir do controle de patentes que o inventor americano Thomas Edison tentava impor em Nova York. Curiosidades hollywoodianas, simples assim. Bom, toda semana nós temos aqui no programa as dicas de moda, mas orientar as pessoas sobre qual look usar não é a única função do profissional de moda. Por isso nós recebemos aqui no estúdio a coordenadora do curso de Design de Moda da Univap, Raquel. Seja bem-vinda, professora. Obrigada por terem me chamado. Seja bem-vinda, professora. Bom, vamos começar falando de números. Em 2014, o Brasil saltou da 7ª para a 5ª posição no ranking de maiores consumidores de roupa online do mundo. Foram mais ou menos 42 bilhões de dólares em venda. Essa pesquisa, ela realmente prova que é uma área promissora? Sim, é uma área bem promissora, mas é uma área também que tem um leque muito abrangente de profissões, né? Então, assim, o profissional que é formado em design de moda não necessariamente ele vai trabalhar concebendo as roupas ou com uma marca ou estando à frente de alguma outra empresa de moda. Quais são as possibilidades de atuação, então, professora? Bom, dependendo da formação do profissional, ele pode se especializar, mas normalmente os cursos de design de moda eles são mais abrangentes, né? Então, quando o aluno ele entra na faculdade, ele acaba tendo contato com todas essas profissões. Ele pode virar um vitrinista, que trabalha com design também de imagens, ele pode virar um ilustrador, já que tem todo o aperfeiçoamento no desenho, chega até a ilustração. Então, também pode se especializar em modelagem, que é uma profissão dentro do leque de profissões, é o modelista, tá? E ele pode também ser comprador de moda, pode estar dentro dessa parte mais voltada para o marketing de moda, que tem também, isso faz parte das grades do curso. Professora, e as compras online, elas crescem a cada dia, né? As mídias sociais também facilitam muito na compra e venda. Esse fator influenciou nesse boom, assim, na área, professora? Olha, bastante, porque hoje está até mais fácil de você se lançar no mercado, né? Então, com a facilidade de informação que a internet traz, as formas baratas de você fazer propaganda, isso acaba ajudando também pequenas empresas ou pessoas, empreendimentos individuais, a se posicionarem e impulsionarem no mercado. Estimula muito o empreendedorismo, né? Claro, porque você acaba aprendendo a fazer um ofício. E esse ofício, você vai fazendo as coisas, você vai fazendo as roupas, você vai fazendo as peças, então vai crescendo, vai estimulando. Uma coisa que está muito em voga hoje em dia é peça infantil. Né? Então, as confecções infantis, a criança vai crescendo e daí cada vez mais as pessoas estão buscando roupas diferentes, roupas voltadas com a linguagem de moda, que tenham um conforto bom para a criança, que tenham uma pegada infantil, mas ainda assim uma boa linguagem de moda, um bom design, que os produtos orgânicos. Então, esse mercado é um mercado que a gente vê bastante na internet de produtos infantis e o feminino sempre, né? Professora, ainda falando de internet, houve um boom nos canais, tanto de YouTube, blogs de moda. A senhora acha que isso é um fator negativo, essa popularização da moda? Não, de forma alguma. Mesmo sendo feito por pessoas que não são profissionais? Em alguns casos, né? Então, toda profissão está na internet, está online, né? E a gente tem que sempre estar filtrando as informações que a gente absorve.
Então, assim, na verdade, os blogs de moda, os canais de moda, eles são legais para manter o assunto sendo falado. Então, você está estimulando ali a cultura do pensar moda, do agir moda, da preocupação com a roupa, com o vestuário. Isso também influencia na preocupação com o consumo, na forma das pessoas consumirem. Então, isso tudo suscita uma série de questões que é muito saudável a gente conversar. E sobre os profissionais de moda, realmente, o que aprende o que aprende um profissional de moda, aliás, um aluno de moda, de design de moda? Bom, o aluno ele começa tendo conhecimentos de desenho e de desenvolvimento de produto. Né? Quando a gente fala de design, a gente fala de desenvolvimento de produto. Então, a gente fala de projeto. Quais são as etapas do projeto? Para um aluno fazer um projeto em moda, que é uma roupa, ele precisa aprender a modelar, precisa aprender a desenhar, precisa aprender a colocar aquilo ali no papel, precisa transpor esse projeto para um aspecto tridimensional. E aí, dentro desse aspecto tridimensional, aprende também a manipular os elementos que são as texturas, os volumes, o tecido, a matéria-prima. Então, essa concepção de projeto é o que ele aprende. Depois ele vai aprender a como utilizar esse projeto, né? Essa peça de roupa. Porque eu estou falando de design, então eu falo de projeto, que é engraçado a gente falar assim, né? Pelo menos na moda eu acho muito diferente. Mas é assim que a gente se posiciona dentro de sala de aula. E daí vai aprender a usar aquilo ali. Então, qual a forma que eu produzo essa roupa, quais são as características de linguagem visual que ela traz com ela. Então, como que eu coloco aquilo num corpo, qual o cenário adequado para aquilo ali estar sendo exposto, qual a mensagem que passa aquela peça, então qual o contexto que ela vai estar inserida, isso tudo o aluno aprende. E falando dos projetos autorais, os alunos eles têm que estudar, por exemplo, o perfil e as características do público-alvo. Como é que funciona isso no design de moda? Nós temos várias disciplinas voltadas para o empreendedorismo e para a pesquisa de público-alvo. Então, a gente tem marketing, tem a própria pesquisa de público-alvo, tem o planejamento de coleções que envolve também o conhecimento desse público-alvo. Então, a moda, o design, ele está entre tem uma vertente artística, mas também tem uma vertente extremamente empreendedora, que é você conhecer com quem que você está falando, para quem você está se comunicando, para quem que você está desenvolvendo aquilo ali. Então, é muito... Uma coisa que, na maioria das vezes, essa comunicação em massa de moda faz, é que as pessoas acham que elas estão criando para elas, mas na verdade não é. Né? Então, o criador, o designer, ele cria para o outro, ele cria para o alvo dele, para o público dele. E daí ele vai estudar esse público dele, não necessariamente é parecido com ele. Certo. Professora, a gente sabe que o curso de moda tem uma parte prática muito forte. A gente vai ver um pouquinho dessa prática com a aluna Nicole, que preparou uma dica para a gente. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje te mostra quais serão as tendências para o inverno 2016. O prateado chega para colocar o dourado de lado dessa vez, que será uma cor indispensável para iluminar looks sóbrios da estação. Ao escolher, não tenha medo de abusar dessa cor metálica. Casacos, botas, saias e até mesmo conjuntos meio futuristas. As pochetes retornam da década de 80 para a tendência atual com formatos e modelos totalmente repaginados. Cintos com bolsos estratégicos e até uns com aparência de clutch. A transparência é outra tendência forte para o inverno, que combinado com rendas e sedas finas, traz um ótimo contraste quando combinado com casacos pesados e longos. As listras preta e branca são outras tendências que chegam para tirar qualquer look de inverno do óbvio. E não tenha medo de fazer mix de estampas juntamente com as listras. Boás, por exemplo, trazem outra cara para um look despojado e divertido. A gola alta também vem com tudo direto dos anos 60, que propõe uma silhueta mais esguia e elegante. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima! Professora, eu queria que você comentasse um pouco dessa experiência para os alunos de gravar a dica de moda aqui para o nosso programa. Nossa, olha, é bem interessante porque a gente entra dentro de um universo que está dentro, mas que também está bem distante do que a gente faz em sala de aula, né? Então, está dentro de uma televisão, está participando
do programa faz com que você acabe pensando cores, figurino, a parte do cenário, a pauta. Então, faz você pensar a moda de uma forma diferente, extremamente prática. Professora, muito legal. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada a vocês por terem me chamado, sempre que quiser. Muito obrigada, professora. Bom, o primeiro bloco chegou ao fim, mas daqui a pouco a gente tem mais Tira Dúvidas, então não saia daí. O período de estágio pode ser uma ótima experiência para nós alunos. Mas como saber o que exigir e quais são os nossos deveres? Estágio, direitos e deveres, agora no Tira Dúvidas. Aqui no estúdio, o professor Marco Antônio Foligatti. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Quero já, desde logo, mandar um abraço para a comunidade acadêmica da Univap, que ficou lá. Professor, manda um alô para a gente. Tá dado o alô, então. Da Faculdade de Direito e dos outros cursos também. Tá certo. Professor, quais foram os principais avanços obtidos por meio da lei de estágio? Da nova lei de estágio. O avanço principal, quando você regulamenta alguma atividade, é exatamente você ter as regras para orientar quem está envolvido com essa atividade. Então, você ter uma lei que regulamente o estágio facilita, tanto do ponto de vista do estagiário e de quem vai ceder esse estágio, uma empresa ou um órgão público, para ter orientação, para saber exatamente o que fazer, o que não pode fazer, para não ter surpresa desagradável no meio do caminho. Certo. Professor, quais são realmente os deveres do estagiário? Dever do estagiário, uma vez que ele assume o compromisso de se colocar à disposição de uma empresa ou de um órgão público para ir lá aprender aquilo que ele está estudando na prática, ele deve se portar de maneira adequada, ele tem que ser pontual, ele deve ser comprometido com as atividades que estão sendo passadas. É bem verdade que o estagiário ele não pode servir como funcionário ou alguém que vai trabalhar sozinho na empresa. Ele sempre vai estar sendo acompanhado, mas também vai ter que ter responsabilidade em tudo que faz. Durante a semana a gente recebe perguntas em vídeo por WhatsApp. Vamos ver a primeira. Para eu conseguir estágio, eu tenho que entrar em contato com uma agência ou posso direto na empresa? Boa pergunta, que mereceu o tratamento até na própria lei do estágio. A lei ela permite a atuação de órgãos de integração. CIE, hoje fala assim, super estágio, alguma coisa assim. A atuação deles é permitida, eles fazem uma aproximação entre as empresas que desejam ter estagiários e os estagiários que desejam, né, uma colocação nessas empresas. E é bom ressaltar que essas agências não podem cobrar qualquer valor do estagiário, a título de bolsa ou participação naquilo que ele vai receber de bolsa. Isso é muito importante deixar claro. Mas o estágio não precisa necessariamente estar atrelado a uma agência? Não necessariamente. É possível você fornecer um estágio, conceder um estágio sem a integração. Há alguma vantagem para a empresa o estagiário estar ligado a uma instituição? Não, nenhuma. Nada que altere as obrigações, os direitos e as condições que o estágio vai se desenvolver. Professor, em relação às obrigações trabalhistas existentes na contratação dos estagiários, como é que funciona? Pois é interessante até essa percepção que as pessoas têm, parece que entendem que o estágio seria como que um primeiro emprego. E é exatamente isso que a lei de estágio veio deixar claro. No artigo 1º da lei, ela diz: estágio é um ato educativo escolar. Então, estágio não é trabalho e, por conta disso, também o estagiário está à margem da legislação trabalhista. Ele não tem carteira assinada, ele não tem direito a 13º, todos os direitos que o trabalhador comum tem, o estagiário não tem por não ser exatamente trabalhador nessa acepção da palavra. Ele é um estudante que está tendo a oportunidade de conhecer na prática aquilo que ele estuda no curso dele. Isso que significa não haver vínculo empregatício? Exatamente. O vínculo empregatício é o vínculo entre o empregador e o empregado, que torna aplicável entre eles e no contrato deles a legislação trabalhista, a CLT, né? E o estagiário, na relação dele, a CLT não se aplica. E como que ficam os direitos dele referente a férias, abono por atestado médico? Como que fica essa questão? Aquilo que está previsto na lei, ele tem. O que não está previsto na lei específica de estagiário é algo que ele não vai ter de direito. Então, a lei, por exemplo, prevê que na quase totalidade dos estágios, não em todos, haveria uma bolsa, que é o salário do estagiário, na verdade nem salário chama-se de bolsa exatamente para estabelecer essa diferenciação. A questão de falta ao serviço, ela não é regulamentada na lei. Então tem que ser disciplinada pelas partes. Quando celebram o termo de compromisso, já deixar combinado alguma coisa, ou vai seguir o bom senso, porque em regra
como a CLT não se aplica ao estagiário, não vai ter como invocar normas de lá para regulamentar essa situação. E as férias, como é que ficam? Férias, também a lei disciplina chamando de recesso, exatamente para não se confundir com as férias do trabalhador. Todo estágio de duração de 1 ano ou mais, o estagiário tem direito a 30 dias de recesso. E é interessante diferenciar, porque sendo recesso, ele não tem direito àquele 1/3 a mais que o empregado comum tem, que é o terço de férias previsto na Constituição. Como recesso, férias não vai ter o terço constitucional. Como é definido se um curso tem estágio obrigatório ou não obrigatório? O próprio plano pedagógico do curso. Né? É também legal lembrar para o pessoal que está aí estudando que a relação do estágio ela é uma relação triangular. Não é só estagiário e parte concedente do estágio. A instituição de ensino obrigatoriamente participa dessa relação e celebra o termo de compromisso juntamente com as partes. E no plano do ensino, no plano pedagógico do curso, é que vai estar previsto se haverá estágio, se esse será obrigatório ou não, tudo definido no plano pedagógico. Nós vamos ver outra pergunta do WhatsApp agora. Qual o tempo mínimo de estágio para a empresa efetivar o estagiário? Veja só, mais uma vez você percebe que as pessoas entendem o estágio realmente como um primeiro emprego, uma primeira colocação no mercado de trabalho. É verdade que o estágio às vezes abre portas mesmo para alguém continuar na empresa, mas ela pergunta em tempo mínimo para ser efetivado. Não há. Vamos aproveitar para dizer que o estágio ele pode durar até 2 anos, no máximo, e ao final dele não há obrigatoriedade nenhuma da empresa continuar com transformar aquele antigo estagiário em funcionário. E não existe nenhuma possibilidade de renovação, de estender esse prazo de 2 anos, professor? A única possibilidade prevista para a lei, estagiários portadores de deficiência. A eles não se aplica essa limitação de 2 anos do estágio, pode durar mais. Quanto tempo mais? A lei não especifica. Entende-se que é o tempo todo do curso dele, porque para fazer estágio você tem que estar estudando, né? Então, no tempo do curso, o estudante portador de deficiência poderia fazer estágio. Professor, nós vamos interromper um pouco a nossa conversa, mas daqui a pouco tem muito mais, então não saia daí. Miscelânea já está de volta. Hoje estamos falando sobre direitos e deveres dos estagiários. E antes de retomar nossa conversa, nós vamos conferir o quadro Receitas do Chefe. Olá, meu nome é Cláudia Moraes, sou professora de gastronomia da Univap e hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de arroz de bacalhau. 500 gramas de bacalhau dessalgado em lascas, sal a gosto, pimenta a gosto, um pimentão vermelho cortado em tiras, 2 dentes de alho, páprica doce a gosto, açafrão a gosto, 2 tomates ralados, 100 ml de azeite extra virgem, 100 gramas de arroz tipo agulhinha, 100 gramas de couve-flor cortada em floretes, 1 litro de água, alecrim e salsinha para decoração. Para o preparo do arroz com bacalhau e couve-flor, nós vamos iniciar acrescentando o azeite e vamos fritar esse bacalhau em lascas. É necessário esperar que toda a água se evapore. Nesse momento eu acrescento um pouco mais de azeite para dourar o alho, a páprica e o tomate. Misturo o bacalhau nesse composto e acrescento o pimentão em tiras, a couve-flor em floretes e o arroz. Acrescento o açafrão, que reforçará a cor e o sabor desse meu prato. E vou acrescentando a água. Eu acerto o sal, é importante tomar cuidado para que não deixe salgado, e a pimenta. Um ramo de alecrim e ele vai cozinhando lentamente. Reduz um pouco o fogo e aguarda até o fim da cocção. O arroz de bacalhau já está pronto. Tenham todos um bom apetite e até breve.
Muito obrigada, nós como sempre adoramos. Bom, vamos voltar a falar sobre os direitos e deveres dos estagiários, recebendo aqui o professor Marco Antônio, do curso de Direito da Univap. Professor, a quem que cabe a fiscalização dos estagiários na empresa? A fiscalização do estágio como um todo cabe à instituição de ensino. Como eu disse, ela participa dessa relação de estágio, que é uma relação de 3 e não de 2. E a instituição de ensino deve, inclusive, nomear um professor orientador do estágio, a quem vai incumbir, inclusive, analisar o ambiente onde esse estágio vai se desenvolver e, periodicamente, também receber relatórios para fiscalizar, para ver se aquilo que foi combinado no início está sendo cumprido durante o estágio. Professor, o programa de trainee é considerado estágio ou existe alguma separação desses A lei não contempla. A lei não contempla. Trainee a gente vai ter a receber como se fosse somente a expressão em inglês de estágio, né? Se alguém quer desenvolver realmente algo dentro da regulamentação legal de estágio, vai observar a lei do estagiário. Não existe nada disciplinando o trainee, que é algo que existe realmente no mundo corporativo, né? As vagas para trainees. Se desejam alguma formalização disso, vai ter que ser pela lei de estágio. Professor, para o estágio ser considerado válido, as atividades realizadas pelo estagiário devem ser equivalentes ao curso que ele está fazendo? Sem dúvida alguma. Como ele é um ato educativo, escolar, ele está indo lá aprender na prática o que ele estuda na teoria, é necessário que ele encontre no local de estágio atividades relacionadas ao curso dele. Não adianta nada, né, para falar da área da professora que me antecedeu aqui, um estagiário, um estudante de moda, fazer estágio comigo lá no fórum, eu não vou ter nada para acrescentar na carreira dele, talvez ele para mim, orientando quanto a uma gravata que eu vou usar, para estar mais adequado, mas acho que eu vou aprender com ele, não ele comigo. Inclusive a lei prevê essa necessidade e vale lembrar, tudo o que for desrespeitado da lei de estágio, se o meu estágio não for compatível com a minha área de estudo, o estagiário se torna automaticamente empregado da empresa. O estágio é declarado nulo e aí sim ele tem o vínculo de emprego reconhecido, vai ter a carteira assinada, porque não atingiu a finalidade do estágio. Que na prática a gente sabe que existe muito isso, né, do estagiário exercer funções que já seriam para os profissionais, e às vezes são até cobrados por isso, né? Exatamente, tem metas impostas e é isso, é aquela tentativa de utilizar mão de obra barata e o estágio não tem essa finalidade. E como é que funciona a avaliação dos estagiários? A avaliação dos estagiários ela é feita também pela parte concedente do estágio. Ao passo que a instituição de ensino tem que ter um professor orientador, no local do estágio é nomeado um supervisor ou orientador de estágio. E essa parte concedente, a empresa, né, no caso que seria a empresa, ela também faz relatórios e entrega para a faculdade. Porque imagina que num currículo o estágio seja obrigatório e o aluno vai lá só para cumprir a tabela e não desenvolver bem suas atividades. Você pode até considerar esse estágio não realizado, exigir dele que faça outro com mais responsabilidade. E professor, nos dias de prova, o que a lei prevê de benefício para o estagiário? Semana de prova, quem fez a lei já estudou, lembrou que é a hora que todo mundo resolve estudar, correr atrás da matéria acumulada. Então se prevê que da jornada estipulada, da duração semanal do estágio, reduz-se à metade. Mas só na semana oficial de avaliações da instituição de ensino, que inclusive deve comunicar à empresa no início do ano letivo quais são as semanas de avaliação para que ela já se programe. E é regulamentado o estágio para alunos de cursos de pós-graduação? Não há essa previsão. Entende-se que a pós-graduação já é de um estudante formado, né? E por já estar formado, o momento dele realizar o estágio já passou. Entende-se que o estágio vale desde os últimos anos do ensino fundamental até o curso de nível superior. Pós-graduação, não. Vamos ver mais uma pergunta do WhatsApp. Estágios são remunerados? Estágios são? Nem todos pela lei. Embora na prática a gente não conheça estágio sem alguma bolsa, né? A maioria deles é contemplado por bolsa, mas na letra fria da lei ela diz que os não obrigatórios serão obrigatoriamente remunerados. Então, existe a possibilidade de um estágio previsto no plano pedagógico do curso como obrigatório ser realizado sem remuneração. Mas não é o que se vê na prática, a maioria tem uma bolsa, alguma ajuda de custo pelo menos para o estagiário poder sobreviver. E professor, no caso do não cumprimento de alguma dessas regras, o que o estagiário ou o empregador, o que eles devem fazer?
O termo de compromisso vai prever a forma de extinção ou alguma coisa assim. Então, é aquilo que vai ser combinado no início. Eles vão celebrar como o termo de compromisso é o nosso contrato. Se for algo do ponto de vista do empregador, ele não está cumprindo alguma obrigação, a consequência a lei já dá. O estagiário vai se tornar empregado dele. Professor, eu sei que, por exemplo, no estágio para técnico, para o ensino técnico, pode ser entregue 2 anos depois do relatório final de estágio. Mas o estágio pode ser feito depois da conclusão do curso? Não. Só existe estágio e é uma exigência, um requisito que está na lei. O aluno deve estar matriculado e frequentando o curso. Então, às vezes, até para maquiar uma relação de estágio, o aluno se matricula em algum curso e sequer comparece, não frequenta as aulas, esse estágio vai ser nulo também. Mas como que funcionam os cursos que são integrais? Por exemplo, manhã e tarde. O aluno normalmente não tem o estágio obrigatório, então? O plano pedagógico vai ter que prever um momento que ele possa fazer isso, né? Talvez não seja obrigatório nesse curso que tenha duração integral. Professor, do ponto de vista das empresas, a gente falou muito mais sobre os direitos, né? Mas, no ponto de vista das empresas, as empresas também saíram ganhando com a aprovação dessa nova lei de estágio? Melhorou também para a questão da empresa? Eu acho que a regulamentação, ela traz segurança jurídica. Então, para o empresário saber o que ele pode fazer e o que ele não pode, para não se ver surpreendido depois com um estágio sendo declarado nulo, para ele entender exatamente qual é o papel dele, para poder oferecer um estágio realmente que atinja as suas finalidades e não ter surpresas desagradáveis com alguma reformulação do que foi combinado anteriormente. Professor, como que as pequenas empresas podem regulamentar um estagiário? Elas podem produzir seus próprios contratos? Como que isso é feito? Uma empresa bem pequena. Sendo uma empresa que tem atividade compatível com a área de estudo de uma outra pessoa, ela está apta a oferecer um estágio. Se ela entender que pode oferecer essa experiência prática para o estudante, a lei não diz que a empresa de porte A ou B vai ser capaz de fornecer. Mas é necessário que tenha um local fixo? Porque na nossa área, por exemplo, da comunicação, tem muitas pessoas que trabalham em casa, atuam como freelancer. Então, se é possível regulamentar isso, esse trabalho que é feito não dentro de uma empresa? É possível, né, porque é próprio dessa atividade, então eu não vou poder exigir que um engenheiro civil, por exemplo, trabalhe só dentro de um escritório, eu vou ter que levá-lo a campo também, né? A peculiaridade de cada área vai recomendar o que deve ser feito. É a instituição de ensino, numa das suas atribuições também nessa relação, quem vai avaliar esse local previamente, dizer se ele é ou não compatível com a realização de um estágio. Uma vez aprovado, o estágio começa. Há algum benefício para a empresa, um benefício fiscal para a empresa de contratar um estagiário? Não há nenhum benefício, porque ele não entra na folha de pagamento, não acontece nada. Ela também não tem nenhuma obrigação, né? Combinou uma bolsa, vai pagar a bolsa, não recolhe previdência. Né? Às vezes é muito mais barato para ela contratar um estagiário do que contratar um CLTista, né? Sem dúvida, é bem mais barato, até porque a bolsa não necessariamente deve ser no valor do salário mínimo ou do piso da categoria, então ele não tem hora extra, não tem nada. Aliás, não pode fazer hora extra, porque se fizer também vai ter descaracterizado o estágio, né? Não é permitido em hipótese alguma que o estagiário faça hora extra? Nenhuma. A duração padrão é de 6 horas por dia, 30 horas semanais. Se ele começa a fazer horas extras, como o estágio é um ato educativo, ele vai ficar mais tempo no estágio, ele vai ter menos tempo para estudar. Isso vai prejudicar o estudo e é tudo o que o estágio não quer. Mesmo tendo alguns estágios, eu conheço de perto, que eles dão, na verdade, horas a mais, dão um benefício se a pessoa faz mais horas de trabalho. Então, está totalmente errado isso. Eu vou, como juiz do trabalho, darei um benefício da empresa também de ter um novo empregado no seu quadro, declarando nulo o estágio, reconhecendo o vínculo de emprego dele com a empresa. Bom, professor, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada, foi muito boa a nossa conversa. Bom, Miscelânea de hoje fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais e curta a nossa página no Facebook. Tchau, tchau.